Bem, pessoal, então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Sim. Legal. Então, estou só acertando aqui. Espero não dar mais problema nesse link aqui. Então, vamos ver amanhã. Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho de cumulatividade e recuperação de impostos, tá, pessoal? Então, vamos imaginar que uma empresa, ela tem um preço. Nós vamos imaginar uma cadeia produtiva, que uma empresa vende um produto para outra empresa, que vai agregar mais alguma coisa, venda para a terceira empresa, que vai agregar mais alguma coisa, venda para a quarta, venda para a quinta, até chegar no consumidor final, tá? Então, eu tenho aqui vários níveis, né? E essa primeira empresa, ela faz o seguinte cálculo. Preço de venda de 100, vamos supor que o imposto é 10%. É bem mais do que isso, mas vamos imaginar que seja 10%. Então, ela pega, calcula o imposto de 10%, logo ela vai pagar 10%. Essa empresa, ela vende para essa segunda empresa. Essa segunda empresa, ela pagou 100 pela matéria-prima. Ela vai agregar alguma coisa, vai calcular um lucro em cima e vai vender por 142. Ou seja, aqui é uma coisa que vocês vão ver no semestre que vem, em contabilidade de custo, ela vai colocar um markup em cima do custo, né, dela e vai chegar num preço de 142. Ela tem que pagar imposto, vamos supor que é 10% desse 142, 14,29. Então, ela vai pagar mais 14,29. Só que detalhe, pessoal, ela está pagando imposto sobre o que ela agregou, que foi 42, mais o que ela comprou, que foi 100. Só que o que ela comprou, que foi 100, já tinha sido pago 10. Então, ela está pagando a 10 de novo aqui. Está pagando 10 de imposto daquilo que já tinha sido pago e mais aquilo que ela agregou. Pois bem, então ela vendeu por 142, foi para outra empresa. Essa outra empresa também agregou mais alguma coisa, fez um cálculo de um markup, tá? Pum, vai vender por 204. Vamos supor que 10% de imposto, 20,41, 20,41. Detalhe, aqui ele tem, nesse preço, já tem os 10 que foi pago, mais os 14 que foram pagos anteriormente. Já os 24, esses 204, tem 24 que já tinham sido pagos. E ele vai pagar ainda mais 20. Tá? Esse daqui comprou, essa última empresa, comprou, vai agregar alguma coisa, um markup, mesmo o markup que nós vamos usar no outro exemplo, tá, pessoal? Vai pagar 29,16, 29,16 de imposto, e ela paga 29,16, a anterior pagou 20, a outra pagou 14 e a outra pagou 10. Essa quarta empresa comprou por 416, tá? Aliás, comprou por 291, vai vender por 416, 41 é imposto, 10%, vai pagar mais 41. Quando quando ela for vender na último elo pro comprador final, tá? Que ele pegou 416, ele pagou isso. Qual o total de imposto que ele pagou? Ele pagou R$ 115 de imposto. E era para ser 10%, era para ter sido no máximo 41. Ele pagou 115. Por quê? Aqui os impostos foram cumulativos. A gente chama de. Não é acumulativos, é cumulativos mesmo, tá? Que eles foram se acumulando. Tá? A Constituição fala que não pode fazer isso. Mas acontece, tem imposto que vai acumulando sobre imposto. Isso. Bem, como que se faz? Principalmente acontece com IPI e CMS, em que a empresa pode recuperar o que foi pago no elo anterior. Então, ela vai aqui, vamos supor, o primeiro elo, vendeu por 100, pagou 10 de imposto. O segundo elo, a hora que ele foi fazer a conta, foi aplicar o markup,
Tá? Ele viu o seguinte, olha, eu paguei 100, mas eu tenho 10 para recuperar. Logo, eu paguei 90. Então ele vai fazer a conta de custo em cima de 90, não em cima de 100, porque 10 ele recupera do governo. Então o que ele faz a conta? Faz o cálculo do markup, que é o mesmo markup que foi usado anteriormente, e calcula o imposto de 12, só que ele não vai pagar para o governo 12, ele vai pagar 12 menos 10, ele vai pagar só 2. Por quê? Isso aqui é a recuperação, é o crédito de imposto que ele tem. Aí vai para o outro elo, mesma coisa, ele vai calcular sobre o total o imposto e tirar o que foi pago no elo anterior, 12. Como ele sabe quanto que foi pago no elo anterior? Está na nota fiscal, qual que é o valor do IPI, qual que é o valor do ICMS. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Tá? Resumindo, o preço final vai sair 273 contra um preço que era 416, praticamente metade do preço, pouco mais que a metade do preço. O imposto vai ser de 87 contra 115, tá? E, em resumo, tá, pessoal? Quando você faz isso daqui, você recupera. O problema aí é o seguinte: eu não falei agora da nota fiscal que eu recebi, que falou: se você for pessoa jurídica, que for mandar para outro estado, cada estado tem alíquotas diferentes para o mesmo produto, tem legislação diferente para o mesmo produto. E aí, se está para o ICMS, isso está para o ICMS, se está num estado que cobra tanto e no outro cobra diferença, aí é uma briga. Aí o outro estado vai querer cobrar a diferença. E, pessoal, vender de pessoa jurídica para pessoa jurídica de um estado para outro é terrível. Terrível. Por quê? Vejam só, ICMS é estadual. O contador ele tem que saber a legislação de todos os estados, porque as alíquotas são diferentes, a legislação é diferente, tá? A recuperação é diferente. O cara tem que saber. Um dos caras que mais ganham na empresa hoje em dia é o advogado tributarista, que ele é advogado e contador ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele tem que descobrir aí como que funcionam os impostos em cada estado para conseguir calcular. Não é só crédito aqui do imposto. Não, crédito. E para calcular isso? E cada estado tem alíquota diferente. Resumindo, é uma confusão, pessoal. É uma burocracia gigantesca. É por isso que usa aquelas 2.500 horas por ano uma empresa média. Porque o cara tem que ser muito especializado para mexer isso, tá? É um cara caro. Por quê? Porque se ele fizer qualquer besteira, a empresa não recupera. E além de não recuperar, ainda é capaz de levar multa do fisco dizendo que eles estão tentando sonegar. Então, é muito complicado, é muito complicado. E gera um custo gigantesco isso daqui. Tem que ter outros mecanismos para fazer esse cálculo. Não dá. A gestão deveria ser uma gestão única. Tá? Um cálculo único. Mas não, o cálculo é diferente para cada estado, para cada ente da federação, é uma coisa diferente. O que gera uma loucura, pessoal. IPI não é tão complicado. Por quê? Porque é federal, é uma única legislação que vale para todos os estados. Agora, ICMS é uma loucura. E o ISS, pessoal, que é Imposto sobre Serviço, cada município tem a sua legislação. Por que vocês acham que tantas empresas vão para Alphaville? Porque Alphaville é primeiro mundo, é tudo bonito, os prédios lindos, não sei o que. Não é nada. É porque lá o ISS é de 1%. Aqui em São Paulo é de 4%. Então vai todo mundo para lá. Todos os grandes bancos, eles têm lá. Ou então, pega o Bradesco, é na Cidade de Deus, lá em Osasco. Então, você vai ver que as empresas de serviços grandes vão tudo para lá.
HP. Por quê? Porque a HP faz muita prestação de manutenção. E aí começa uma guerra. Ah, não, mas se você prestar serviço em outra cidade, você tem que pagar o ICS, ISS da outra cidade, não sei o quê. É uma briga de foice. Quem está no meio disso são as empresas e somos nós. São as empresas que têm que pagar por uma burocracia enorme. Os nossos produtos eles acabam saindo muito mais caro, tá? Muito mais caro do que deveriam. E as empresas que têm que manter gente especializada para calcular, para ficar tirando nós. Isso daqui é uma loucura, esses são esses nós aqui, esses cálculos. Tá? Os principais impostos, vou falar um pouquinho dele. Tem o IPI, que é um imposto federal, tá? Ele pode chegar, vai de 0 a 300% para cigarros, tá? Cigarros, bebidas, e tem uma tabela de incidência. Normalmente ele é 10%, é só para aqueles que eles querem penalizar mesmo que ele é mais. O cálculo é simples, é a base de cálculo vezes a alíquota de IPI. Então, o base de cálculo 1.000 vezes a alíquota, 100. Preço final, 1.100. Tá? O ICMS é estadual, é aquilo que eu falei, ele vai de 7% a 25%, só que a sacanagem é que ele é calculado por dentro e não por fora. Então, esses 25% representa 32% do preço final. Tá? Então, não é tão simples assim. Por quê? Porque ele é calculado assim. Ó. A alíquota real é 1 sobre 1 menos a alíquota nominal. Então, você pega um imposto de 25% de ICMS, se você for calcular, ele na realidade é de 33,33%. Ele é 1/3 do preço. Tá? E está lá como 25%. Por quê? Porque ele é calculado, esse tipo de cálculo é chamado de cálculo por dentro. Tá? E a base de cálculo, tá, pessoal, dele é o preço com IPI. Então, eu parto de um preço que já tem imposto e eu estou pagando ICMS sobre o IPI. Bem, então, a base de cálculo do ICMS, vamos supor que tivesse um produto cuja base de cálculo é 100, é 1.000. Ou seja, aqui já tem IPI. E vamos dizer que é 18% nominal. 18% nominal, se a gente for fazer essa conta, corresponde a 21,951. Eu vou aplicar 21,9512 em cima desses 1.000, não 18%, vou aplicar quase 22%. Meu imposto vai ser de 219 e meu preço final vai ser de 1.219. Acreditem se quiserem, tá? O markup que eu falei, ele vai ser o preço unitário mais um valor de markup. E a gente calcula o markup da seguinte maneira, tá, pessoal? Markup de 35%. Então, 35% é 35% do preço unitário, é o markup. E o markup, ele é o quê? O preço unitário ele é composto do custo mais o markup. Então, ele é o que sobra depois que eu paguei o custo. Geralmente as empresas fazem a conta dessa maneira. No final das contas, se eu fizer aqui a equação 1 com a equação 2, juntar tudo, eu vou ter essa fórmula. O preço ele é o custo unitário dividido por 1 menos a porcentagem de markup. Tá? Pessoal, eu não sei se vai dar tempo de fazer um exercício, tá? Mas vamos ver se a gente consegue. Por favor, abram o Excel na parte de tributos, né? É o tal negócio, a gente mostra, mas é aquilo que nem aqueles filmes lá que a gente fala, que fala, olha, não faça isso em casa. Por quê? Porque consulte um contador, porque a coisa não, de estado para estado muda.
E o outro problema é o seguinte: todos os estados estão mudando a legislação a cada semana. Então, o contador tem que ficar ligado nos 20 e poucos estados, 24 estados, né, nas mudanças de legislação, mudança de alíquota. Num estado, máquina agrícola paga, no outro estado paga menos, no outro estado paga mais. Para o estado, se você comprar e vender no próprio estado, não tem grandes problemas. O problema é quando você é interestadual, né? Quando você compra e vende de um estado para outro, aí dá problema. Aí o problema é que você tem que pagar a diferença de um estado para outro. Dá um rolo que quem tem pai que é industrial, pergunta para ele o que quer vender para um outro estado, se é fácil, se dá muito problema. Ó, no mínimo ele vai ter que consultar um contador para ver como que ele vai fazer com os impostos, no mínimo, tá? Ou se ele vender para pessoa física, aí não tem problema, porque o último elo não tem recuperação de imposto, não tem problema nenhum. O problema é os elos intermediários que têm recuperação ou não recuperação, tá? Bem, então vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo. Tá. Então, eu vou pegar aqui o nosso exemplo. Uma empresa compra uma mercadoria por 417, sendo que na nota fiscal é apresentado o valor de ICMS de 50, então vem na nota fiscal 50, e do IPI 19,89. Essa empresa deseja obter um markup de 30%. Elabore a memória de cálculo do preço de venda, dos cálculos dos impostos, de sua recuperação, do seu lucro bruto, sua margem, a alíquota de IPI da mercadoria é de 5% e ICMS é 12%. Então, ela recebeu uma nota de um produto que ela comprou, cujo preço é de 417, o IPI veio na nota 19,86, o ICMS veio na nota 50,05, ela vai pagar 5% de IPI e 12%. Tá bom. Primeira coisa, vamos calcular o quanto que a empresa consegue recuperar. Como ela é uma intermediária, né, ela vai vender esse produto, ela consegue recuperar uma parte do IPI. Então, o valor da mercadoria é 417, ela consegue recuperar esses 19 do IPI e ela consegue recuperar esses 50 do ICMS. Tudo bem. Quanto que vai custar na realidade para ela esse produto? É o 417 menos 19 menos 50. O custo do produto para ela saiu 347, porque ela recuperou esse IPI e ICMS. Se por acaso ela comprar algum produto que não tenha recuperação, não entra aqui, ela não recuperou. Aquele valor ela não recuperou. Tá bom. Então, em cima de 347, vamos calcular um markup. Ela quer um markup de 30%. Então, ela vai pegar meu preço base de IPI é o custo, 347, dividido por 1 menos o markup. O markup é de 30%, então é 347 dividido por 1 menos 0,3. Dá 495. Esses 495 é o preço que eu vou vender? Não. É a base de cálculo para a gente começar a colocar os impostos em cima. Tá? Por quê? Porque eu preciso desses 30% para sobreviver, para pagar as despesas, para pagar imposto de renda, que não está aqui, tem mais imposto de renda. Pois bem, vou pegar esses 495. Tá? Vamos dizer que a minha alíquota de IPI é de 5%. Então, o valor do IPI, 495, 5%, dá 24,80. Então, eu tenho que cobrar, o meu preço final vai ser de 520, que é o 495 mais os 24,80, 520. Não esqueçam, pessoal, que o imposto é pago por quem comprou.
Ou seja, nós pagamos o imposto, a empresa, ela não é que a empresa não paga o imposto, mas ela está pagando aqui nesse markup as despesas dela. Ela tem água, luz, gás, telefone, o pessoal que trabalha no escritório, ela tem que pagar, alguém tem que pagar isso. E tem que sobrar um lucro também. Então, esse imposto quem paga somos nós. Bem, vamos calcular o ICMS. A minha base de cálculo é esse preço já com IPI. Então, 520 é a minha base de cálculo e vamos dizer que seja 12% o ICMS. 12%, minha alíquota real é 1 dividido por 1 menos 12%, menos 1, dá 13,63. É só no Brasil que 12% dá 13, né? Então, aplicando 13% sobre o 520, dá 71,01. Então, olha só. Vamos calcular agora o valor do ICMS é 71,01. Quanto que eu vou cobrar do cliente? Eu vou cobrar 520 mais 71. O preço final para o cliente vai ser 591,76, 75. É isso que o cliente vai pagar com os impostos, mesmo recuperando aqui. Imposto. Quanto que eu vou pagar de imposto? Ô, professor, rapidinho. Fala. De onde saiu esse 50,05 aí? Está embaixo do 71,01 nesse 5. No 5, aqui. cálculo É do... o que a empresa anterior pagou de ICMS que eu estou tentando recuperar. Saiu. Beleza. Tá aqui, ó, tá vendo? Então, olha aqui, ó. Eu tenho que pagar 71, mas eu tenho a receber 50,05 do governo que a empresa anterior pagou. Então, eu vou pagar só a diferença, só 20. Tá. E o IPI? O IPI, eu tenho que pagar 24,80, que está aqui, ó, 24,80. Tá? Só que eu tenho a recuperar 19,85, 86. Tenho que recuperar esse 19,86. Vou pagar para o governo só 4,94. Qual que é o meu lucro bruto da venda, tá, pessoal? Então, meu preço final de vendas é 520, menos o ICMS que eu vou pagar, menos o IPI, menos o valor de compra. E desculpa, pessoal, isso não é lucro bruto, tá? Isso dentro desse lucro bruto. Não, tá certo. É o lucro bruto. Esse é o lucro bruto mesmo da mercadoria. Não esqueçam, pessoal, que isso aqui é o lucro bruto. Então, ainda vou ter que pagar despesas, despesa administrativa, despesas comerciais, despesas financeiras, outras despesas. Vou ter que pagar tudo em cima disso. Minha margem de lucro bruto, a gente já viu na semana passada, o que ele é? É o lucro bruto dividido pelo preço de venda. Então, dá 14,94. Mas vejam só, pessoal, por conta de todos esses impostos, tudo mais, um produto que me custou 495, eu vou vendê-lo por, não fiz a conta aqui, vamos fazer 520 mais 71. Eu vou vender por 591. Ah, mas o empresário é ladrão, o empresário quer roubar, o empresário quer lesar o povo. Não é nada disso, pessoal. Quem está roubando e lesando o povo não é o empresário. Já viu aí quem que está fazendo isso, né? Não precisa ir muito longe, né? Bem,
aqui está um exemplo de como calcular, tá? A grosso modo. Não é tão simples. Professor, Fala. de onde saiu esse 77 aí do lucro bruto de mercadoria? É os 520, menos 20, menos 494, menos 417. Ah, ok. Sobra 77. Tá? Então, pessoal, isso é um cálculo simplificado. Não estou fazendo transferência interestado, porque se for fazer transferência interestado, aí a coisa complica ainda mais. Se vocês acharem isso aqui complicado, vai fazer interestado, de produto que num estado tem uma alíquota, no outro estado tem outra alíquota. É um inferno. Tá? É por isso que os contadores especializados em tributária ganham bem. Porque para se administrar isso, pessoal, só sendo maluco, né, pessoal? Essa aqui é a grande realidade. Não é um negócio, é simples. E, e eu já falei, um dos principais motivos de não sair essa reforma tributária, estar enrolando, 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 é que não tem jeito. Se você tirar de um, você vai ter que cobrar em outro. Tá? Alguém vai ter que pagar a conta. E não tem dinheiro sobrando, o cobertor é curto. Tá? Então, não se pode aumentar os impostos. E, por outro lado, se você mexer, vamos fazer o seguinte, junta, é o que o pessoal quer fazer, junta IPI, ICMS, ISS, tudo num imposto só, e faz uma divisão aí. Acontece o seguinte, como as alíquotas são diferentes, como você vai calcular? Em um estado, vamos supor carro, em um estado, tá, a alíquota é de 15%, no outro é de 12%, no outro é de 18%. Como que você vai fazer uma compensação de impostos aí, me diz, entre estados? E, logicamente, se você for tentar fazer uma reforma tributária, além de ninguém querer perder, todo mundo vai querer ganhar algum, vai querer ganhar uma casquinha. Eu quero um pouco mais de imposto para mim. E não tem para todo mundo. Quem que paga o imposto somos nós, no final das contas. Nós que pagamos esses impostos. Tá? E os nossos políticos são pródigos em criar impostos, em aumentar as alíquotas de impostos. Só uma coisa, tá, pessoal? Para arrumar isso, está nas nossas mãos. Não são os políticos que vão querer mexer nisso. Só nós que podemos conseguir fazer isso. Como? Votando certo. Tá? Você vai ter que separar o joio do trigo para conseguir descobrir realmente quem que poderia ajudar a gente a diminuir. Isso daqui, pessoal, é o que é chamado custo Brasil. É por isso que as multinacionais não vêm para o Brasil, não montam fábrica aqui no Brasil, porque não estão afim de pagar essa loucura. Tá? Se tivesse um único imposto, um cálculo de um único imposto, depois o governo federal, estadual e municipal que se virem, que rachem entre si. Mas tivesse um único imposto, tranquilo. Mas não, são 2, 3, 4 impostos que varia de cidade para cidade, estado para estado. Bom, ninguém aguenta ficar fazendo isso. As empresas vão embora. Essa é a grande realidade. Tá? Então, isso daqui é que tem que acabar. O problema tem muita ingerência política, né? Imagina você tirar mais de um estado, tirar menos de outro estado, o que vai ser? A briga que vai ser isso daqui. E é isso. Pessoal, eu não tenho que fazer muito, mas tenta fazer o T1, T2, T3 para me entregar no final da semana, tá? Usa o TEX como exemplo. Professor, só uma pergunta.
Qual que foi o cálculo que você fez para achar a margem de lucro ali do Margem de lucro? 14,94? Isso. Tá. É lucro sobre o preço de venda, o lucro bruto sobre o preço de venda. É aquela fórmula que a gente viu na aula passada, Tá certo, professor. Obrigado. tá bom? Bem, pessoal, está acabando a aula, né? Aqui é só um exemplo, a coisa é bem pior, tá? Mas para vocês terem uma ideia da complicação que é para se calcular o imposto, calcular as coisas aqui no Brasil, tá? E o detalhe é que vocês estão pagando, tá? Toda essa burocracia e todos esses impostos aí, quem paga somos nós. Nada cai do céu, não existe nada que caia do céu vindo do governo. Tudo alguém pagou. Outra coisa, não adianta falar, tira dos mais ricos, tira dos banqueiros, tira. Você não consegue. Pelo seguinte, tá? Eles também não querem perder. E se você apertar, o que vai acontecer? Eles vão embora. Eles levam todo o dinheiro. Então, não pode apertar, muito pelo contrário. Se você soltar, eles trazem o dinheiro para cá. Agora, se você apertar, eles levam o dinheiro embora. Levar o dinheiro embora é fechar as empresas, que a gente viu um monte de empresas sendo fechadas, tá? Simplesmente vender as empresas e os chineses estão comprando empresas que nem doido aqui no Brasil, né? Então, daqui a um pouco eles vão acabar dominando aqui o país, não duvidem disso. Eles estão com muito dinheiro, tá? E nós estamos precisando de muito dinheiro. É a combinação explosiva ideal, né? E é isso aí. Bem, pessoal, por favor, me coloquem a presença. Quem não colocou a presença, coloque. Essa matéria vai cair na prova? Eu não fiz a prova. Não sei. Pelo menos faço os exercícios. Até o TE3, né? Isso. TE1, TE2, TE3. Ok. Bem, Obrigada por. Tchau. pessoal, eu que agradeço vocês. Terminamos a matéria. Eu acho que conseguimos cumprir o cronograma, conseguimos dar tudo. Eu queria ter um feedback de vocês, tá, pessoal? Eu quero ver se eu passo uma pesquisinha, talvez na próxima aula, tá? O que vocês acharam? Deu para aprender? Se não deu para aprender? Vocês acham que valeu? Se acham que não valeu? Porque a gente precisa ter esse retorno também. Não dá para saber, né? A gente jogou muita matéria aí, falamos muito, mas eu não vejo a cara de vocês. Esse que é o problema, né? A gente não percebe o que está acontecendo. Então, pelo menos nessa próxima aula, além dos jogos de empresa, me lembrem dos jogos de empresa e me lembrem, eu vou ter que passar um feedback para vocês, tá? Para vocês fazerem de mim, né? Da minha aula. E eu quero saber o que está acontecendo, o que aconteceu, se valeu, não valeu, o que eu posso melhorar. Tá bom, pessoal? Ok, professor. Eu agradeço muito. Foi muito bom ter vocês aqui comigo, né, esse semestre. Espero que o semestre que vem a gente esteja junto também, se Deus quiser, vendo contabilidade de custos, né? E estamos aí. Qualquer coisa, venham conversar comigo. Obrigada, Pro. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Pro. Até amanhã. Obrigado, Muito obrigado, Maria. professor. Boa noite. Obrigado. Obrigado, professor. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.
Professor, tudo bem? Tudo. Só uma dúvida aqui. Fala, Paula. No TE3, o meu valor do ICMS a recolher e do IPI a recolher está dando negativo. É possível? Não, não deveria dar, não. Então eu fiz errado. Tá? Não deveria dar. Pode ser até que eu esteja errado. O duro que eu já fechei a planilha, deixou. Ah, não, não. Pode deixar, professor. Fique em paz. Não estou isento de erro, tá? Às vezes a gente erra também. Tá? Deixa eu ver se eu acho a planilha aqui. Espera um pouco. Vamos ver se vai dar tempo também. Está carregando. Paula, Oi. aqui, ó. Então, esse é o gabarito do TE3, tá? Vê aonde que você acha que você errou. Ah, já achei, já. Beleza, professor. Obrigado, viu? De nada. Tchau. Tchau, tchau.